Ação urgente contra a fome. O Mesa Brasil combate a fome e a insegurança alimentar há 26 anos. Durante a pandemia, cresceu ainda mais o número de brasileiros que passam fome. A sua solidariedade pode mudar essa situação. Você pode doar alimentos não perecíveis nas unidades do Sesc São Paulo. Saiba mais no site sescsp.org.br/Doe Mesa Brasil. Sesc, Serviço Social do Comércio. Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um Encontro Ilustra, né? Com o pessoal do Sesc aqui. E hoje nós vamos falar sobre um lançamento muito bacana do quadrinho do meu amigo Marcel Bartolo. Então nós temos aqui também como convidados a Renata e o Sérgio Alves também. Estamos com alguns problemas técnicos, nosso amigo Marcel está no Rio de Janeiro nesse momento, e por enquanto ele vai ficar transmitindo apenas o áudio, ok? Então, sem mais delongas, a gente pode começar nosso bate-papo, tá bom? Então, pessoas, Marcel, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ótimo, perfeito. Então, qual é o quadrinho que vocês estão lançando nesse momento? Pode falar? Bom, vamos lá. Primeiro, desculpa, eu estou numa cidadezinha do interior aqui do Rio de Janeiro, na casa da minha mãe, visitando-a depois de quase 2 anos longe. Então, é por uma boa causa. Aqui a conexão é um pouco ruim, mas vamos lá. Eu sou Marcel Bartolo. Normalmente eu estou nesse canal aqui batendo papo com os convidados, mas hoje estou de convidado. Então, Michel, obrigado. O pessoal do Sesc, obrigado. E muito bom falar com a Renata e com o Sérgio, que foram os editores que cuidaram desse projeto, que foi fazer uma adaptação para quadrinhos do livro A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é um classicão que já foi reimaginado algumas vezes para quadrinho, e para mim foi muito feliz ter essa oportunidade, porque combina com o meu trabalho, que normalmente é associado a quadrinhos de terror, né? E fazer uma obra de terror brasileira e com a intenção de ser para o público jovem, digamos assim, né? Para mim foi uma proposta muito sedutora e muito, muito bacana. Concordo com você, realmente, quando eu fiquei sabendo, e principalmente quando eu li, né, eu achei assim que é a sua cara, não tinha, eu acho que é de todos os contos, a sugestão eu ia até perguntar, mas vou até passar aqui rapidinho. De quem veio a sugestão? Foi você, Sérgio, Renata? Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Você pode falar, Sérgio. Bom, eu posso falar, mas Renata, por favor, me ajude. Primeiro, boa tarde, assim, é um super prazer estar aqui conversando com Michel, Marcel e Renata sobre esse livro que ele é impactante de qualquer forma. Quando a gente fala do livro ser acessível para jovens, tal, ele é acessível para mim também, entendeu? Eu não sou mais tão jovem, mas eu acho absolutamente fantástica a abordagem do livro. A ideia surgiu, para ser bem honesto, a gente pensou em alguns livros, né, Renata? Me ajuda aqui, vamos bater o papo juntos, entendeu? Porque a gente pensou em alguns livros, em algumas coisas desse romantismo brasileiro, mas que fugisse um pouco ao tradicional, né? Quer dizer, e aí, quando a gente pensou, assustou, porque quando você lê O Noite na Taverna, ele é um livro forte, ele é um livro denso, ele é um livro escrito por um jovem, né? Mas ele é absolutamente insano, porque ele tem todo tipo de ideia esdrúxula, todo tipo de, vamos dizer assim, perversão, entendeu? Porque tem tudo ali, porque os caras estão bebendo num bar, e daí você fala assim, bebendo num bar para um jovem, porque é grande clássico da literatura brasileira, entendeu? Uhum. E a gente até procurou alguns ilustradores, tal, a gente foi buscando um monte de gente, quem tinha um traço. Quando a gente descobriu o Marcel lá, por causa de outros livros, entendeu? Completamente diferentes, mas que tinha aquela pegada meio
lúgubre, meio soturna, né? Assim, a gente fala assim, pô, esse é o cara, entendeu? Tanto eu e a Renata botamos fé no primeiro instante, falamos assim, é esse o cara. E eu acho que o Marcelo nunca tinha trabalhado com uma editora maior, como é a Ateliê da Escrita, né? E a gente chegou para ele falando assim, e ele, peraí, não sei e tal, né? Não sei como é que foi. Não foi assim, mais ou menos, Renata? Foi sim. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Sérgio, Marcel. Eu acho que o interessante, primeiro, é a gente resgatar um pouco dessa coisa da Ateliê da Escrita, né? Da proposta da Ateliê da Escrita, que é uma editora nova, é uma editora que está em processo de desenvolvimento de seu catálogo e que tem um processo muito forte de publicar obras que contribuam, de fato, com a formação do leitor. E aí nós tínhamos a intenção de desenvolver alguns títulos inéditos assim para a Ateliê. Então, quando a gente diz inédito, é colocar alguma coisa que ainda não foi feita, né? Não é pegar o título que já está publicado por outra casa e republicá-lo, repaginá-lo. A gente queria criar obras do princípio. E nós fizemos uma boa pesquisa de mercado para verificar o que seria interessante para o jovem, não só em termos de formação em leitura, mas também para o conhecimento da literatura brasileira. Prazer, então, né? E o prazer, né, Renata? Sem dúvida, que a gente instigasse a fruição, mas que fosse uma obra significativa também para o processo de formação desse leitor, em paralelo com a sua formação escolar. Então, nós escolhemos o Noite na Taverna, pensando nisso e também na grande importância que ela tem como representante do romantismo gótico brasileiro. Eu acho que ela é a principal obra, né? E que a gente tem aí uma série de versões de texto corrido, mas a gente não encontrou nada que fosse encantador e a gente percebeu a força que ela poderia ter em termos de imagem. E aí o Sérgio já conhecia um pouco do trabalho do Marcel, então a gente olhou vários ilustradores e tudo, mas quando ele trouxe essa possibilidade do traçado do Marcel como o cara para fazer essa obra, na hora a gente não teve dúvida aí, não. Se ele topar, é nesse que a gente quer investir, porque... Se esse maluco topar, né? Se o maluco topar, e o maluco topou, e ele superou todas as expectativas da gente. Isso eu não tô aqui, assim, laudando, parabéns. Não, é porque ele superou mesmo. Porque ele conseguiu resolver problemas. Eu achei que não ia conseguir, não. E é isso que eu até sou muito curioso a respeito dessa adaptação, porque você tem que pegar um texto e você tem que selecionar coisas para caber no quadrinho e transformar aquilo ali em imagens, né? Eu vi que no quadrinho você falou, Marcel, que leu e já tinha lido acho que na escola e depois releu e viu que o quadrinho apareceu na sua cabeça. Mas eu acho que é justamente como é que você faz para selecionar? Isso tem que caber, isso vai ser uma imagem, isso vai virar texto, vai virar uma fala. Como é que é esse processo? Bom, vamos lá. Eu vou desligar a câmera, mas só para ficar mais leve. Já mostrou a carinha aí. Assim, para mim foi um baita desafio, né? Porque eu venho trabalhando com quadrinhos sempre em parcerias, né, com roteiristas, e o que eu tinha feito sozinho, o roteiro, ainda eram histórias muito curtas, né? Mas eu já tinha me colocado como meta, e você testemunha disso, Michel, que Sim. Eu começaria a trabalhar com roteiro justamente com adaptações literárias, né? Então, foi uma oportunidade que veio cair no meu colo, que eu não tinha como dizer não, né? Porque era algo de literalmente terror. Era algo que você já estava no horizonte ali, né? Era algo que estava no meu horizonte, talvez daqui a um ano, sabe? Mas só que, assim, era algo de terror brasileiro, um livro que eu gostava e tudo. Então, uma oportunidade bacana de ter um trabalho publicado por uma editora que estava com um projeto muito legal. E, assim, eu reli o livro umas 3 vezes antes de começar a fazer qualquer coisa. E na terceira leitura eu fui sublinhando assim, coisas que eu achava que tinham que ter, né? Eu não vou mentir também, eu fui dar uma bela pesquisada em outras adaptações de quadrinho. Inclusive tem uma que eu gosto muito, que não vou mentir, que é uma do Davi Kalil, que
que ele fez alguns anos atrás, só que ele trabalhou livremente e com uma quantidade de páginas muito maior do que eu teria, né? Então, assim, ele trabalhou cenas de sexo ou cenas com uma liberdade que eu teria que reinventar aquilo de outras maneiras para ter sutilezas para o público-alvo que a editora tinha, né? Então, assim, eu vou lendo, são 5 contos, mais o conto guarda-chuva, assim, né? Sim. Eu tinha que tentar resumir cada um em mais ou menos 10 páginas. Então, era um desafio, assim, o que eu fiz foi fazer as narrativas desses contos de maneira muda, só em imagens, né? Eles tinham que funcionar para mim com imagens, né? Situando, então, o que aconteceria em cada página e as surpresas das viradas de página. Esse foi o processo. Depois eu peguei o texto do Álvares e, com aquilo que eu tinha sublinhado, eu achava que aquilo tudo que eu tinha sublinhado era essencial, mas, vendo com as imagens, eu vi que não era, e eu fui vendo que realmente era essencial entrar. Então, eu fui muito sucinto no texto, porque eu acho que no quadrinho tem essa questão, né? Na adaptação literária, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de texto, para não ficar uma coisa maçante, e tomar o cuidado para a imagem não mostrar exatamente a mesma coisa que o texto já está te dizendo, porque senão fica redundante, né? Tá, o texto e a imagem, entendi. Exato. Fala, então, entendi. Uma coisa tem que complementar a outra e trazer uma nova interpretação, né? Então, esse foi o meu processo, assim, de ir resumindo o texto e vendo o que se enquadrava já naquela narrativa de imagens que eu tinha feito em cima da leitura. E, para fechar, assim, o que você falou da questão da imagem veio na minha cabeça foi que eu teria 5 contos de 5 narradores diferentes para trabalhar, e aí eu já tinha proposto isso para eles logo na primeira conversa com a Renata e tal, de tipo, olha, eu acho que cada conto pode ter um estilo visual diferente, né, um do outro. Em termos de cores, em termos de tipo de acabamento, de arte final, uma coisa ser mais leve, meio aquarela, outra coisa... Eu acho particularmente essa coisa mais incrível, e aí eu falo para vocês, para o Sérgio e para a Renata, que vocês tiveram muita sorte de ter uma pessoa como o Marcel, que ele tem essa flexibilidade. Marcel, você trabalha e trabalhou em escola de desenho, não é isso? Sim, dou aula de desenho há bastante tempo. Exatamente. Então, é uma coisa que você já tem um background, vamos dizer assim, de arte clássica, vamos pensar, de estilos, né? Que muitas vezes um quadrinista, normalmente, ele foca só no estilo, é o meu estilo, é a minha assinatura, eu faço desse estilo e tal. Agora, você ter essa versatilidade, eu acho que talvez seja a coisa mais interessante no quadrinho, porque justamente você muda completamente. É o seu traço, você reconhece que é o traço do Marcel, mas justamente, como ele acabou de falar, essa questão de lembrar uma aquarela, você ter um chiaro escuro ali, um claro escuro, bem marcado, isso dá toda uma ambientação nova, né? Eu fiquei pensando, eu fiquei vendo ali, imaginando como se o conto virasse uma série de TV, e aí chamasse vários diretores, né? Que pegasse lá e tivesse uma olhada para cada conto. Eu achei muito bacana isso. Muito bom. E eu acho que esse é o ponto surpreendente da obra, né? Porque, além dele ser uma adaptação com uma outra pegada, mantendo as sutilezas, né? Sendo fiel ao texto original, mas sem explicitar tudo aquilo que é explicitado no texto escrito, as sutilezas elas têm um papel muito importante nessa adaptação, mas também essa riqueza de estilos, porque isso trouxe um caráter único para essa obra, e surpreendente. Isso que o Marcel traz, deixa eu só concluir aqui, já deixa você falar, Sérgio. Não. Esse processo do Marcel construir toda a história por meio de imagens, a gente foi criando os encadernados, a gente tem tudo isso, todo esse processo registrado. Os primeiros RAFs que ele foi montando, a gente encadernou, porque já dava para você entender ali a história. Foi sensacional. Eu lembro que quando ele estava concluindo um conto, que ele mandou uma cena de um navio,
E na hora que ele me mandou, a gente conversou, ele me mandou a imagem, eu imprimi grande no A3. A hora que eu olhei, eu fiquei maravilhada com aquilo. E virei para a menina que trabalha conosco lá na ateliê e falei, olha só que incrível essa cena, como ele conseguiu. Ela olhou e falou, mas você está enxergando tudo isso nesses rabiscos? Uma coisa que eu acho que foi muito legal e eu acho que é importante registrar foi com todo o brilhantismo do Marcel, a gente teve um bate-bola muito bacana, entendeu? Porque assim, era um vai e vem, e assim, a gente também foi descobrindo no processo que o maluco do Marcel ia ficar mudando de paleta de cores, ele ia ficar mudando de traço, porque a gente via os RAFs. Os RAFs já eram lindos, o RAF já dá um outro livro, entendeu? E ele sabe que a gente era fã dos RAFs, entendeu? Porque os RAFs são os esboços que ele fazia, que eram geniais, entendeu? A gente assim, meu Deus, para que texto? Então eu acho que, e uma das coisas que eu acho que o Marcel falou aqui, e que a Rê também falou, e que é importantíssimo, não falta nada no livro, entendeu? Neste livro, quando você olha, eu acho que é daqueles raros e preciosos momentos que olha uma adaptação, porque toda adaptação é questionável, tal, mas aqui a gente está também fazendo uma adaptação, Michel, que eu acho que é legal, porque é uma adaptação de linguagens. Então nós estamos saindo da linguagem de um século, entendeu? Do século XIX, uma linguagem sofisticada, imbricada, porque ela é toda cheia de nuances, é aquele barroco gótico, que é cheio de pontinhas, cheio de aquela igrejinha gótica, né, tal. E ele conseguiu limpar isso sem perder nenhuma das características. Quer dizer, quando os caras comem um outro cara, é antropofagia, de fato, ele faz isso de uma forma assim, que você falava assim, cara, ele conseguiu resolver, entendeu? Então eu acho que esse bate-bola que a gente teve, essa construção do backstage da imagem, foi fabulosa, entendeu? Foi um processo que a gente já quer fazer mais livro com o Marcel, porque é muito legal, quando dá essa sinergia, entendeu? Essa página específica que você comentou, da antropofagia, é a minha preferida, assim, essa página dupla, assim, é sensacional. Quando eu olhei, e sem palavras, só umas coisinhas assim, você fala assim, cara, como que ele conseguiu? É incrível, né? Incrível. Rapidinho, Marcelo. Só para fechar uma coisinha aqui, eu estava pensando na hora que você estava falando sobre justamente essa coisa de você tentar resumir, de tentar ver o que era importante. Eu fiquei imaginando, eu sou professor, mas não sou professor da área de letras, mas eu, como didática, fiquei imaginando um professor que tivesse tempo, que a gente vive com esse negócio do tempo, mas se pudesse pegar a obra e pegar o quadrinho e tentar ver justamente isso, olha, o que aconteceu, o que ele fez aqui. Fazer esse paralelo seria incrível, né? A possibilidade está aí. Tomara que o professor... Esse foi o nosso trabalho, viu, Michel? O tempo todo, esse é o backstage que o Sérgio comenta, e a gente foi trabalhando dessa forma. Então, a cada nova criação do Marcel, né, a cada transposição para a imagem do texto, a gente fazia esse comparativo e ia percebendo esse brilhantismo que ele conseguiu imprimir para essa adaptação. Marcel? Então, eu ia comentar, essa cena da antropofagia, né? É um dos contos que é mais complicado de adaptar, porque é um dos contos mais extensos. É o Bertrand, né? É o segundo conto, né? E ele por si só, ele conta quase que 3 contos em um, né? O Bertrand. Então, era o resumo do resumo e tinha que manter a essência da coisa, né? Ele era o conto que tinha as cenas mais violentas graficamente, né? As cenas assim, de violência gráfica. E aí eu optei por usar cores mais fortes, né? E um traçado mais movimentado, digamos assim, mais riscado, né? E aí a ideia minha foi, tipo, o que é essencial nessa história, né? Aquele momento tem coisas que nem acontecem, né, no livro, ou tem tempos diferentes, né? Eu fiquei pensando muito nisso, eu, aluno, quando li isso pela primeira vez, ou os alunos que estão lendo isso agora para um vestibular, o texto do Álvares é muito
empolado propositalmente, assim, né? Ele faz um texto que ele está experimentando ali uma narrativa que é exagerada em todos os sentidos, inclusive no uso das palavras, assim, né? Então, eu acho que um aluno pode ter dificuldade de entender o texto apenas, né? Só que não é a ideia de pensar o quadrinho como um facilitador da leitura, mas é a ideia de ver que, olha, a interpretação pode ser mais rica, né? da ideia da história, né? Olha, essa história é bacana, ela não é só um texto difícil que você não está conseguindo ler, né? Que você não está gostando de ler. Então, igual quando eu fiz o Machado de Assis, né? Um monte de gente falando, é chato, você vai ver, poxa, não é nada chato, né? É muito legal, é legal demais, né? Então, acho que é mais essa intenção mesmo, de deixar a obra com outras interpretações, né? Outras camadas de interpretação. Esse aí, Sérgio. A vida eterna. Beleza. É incrível, porque eu acho que assim, o Marcel consegue captar uma coisa do Machado, e mesmo, mas aí principalmente o romantismo gótico do Azevedo, que é uma doideira, porque são esses personagens, é um disputando mais o exagero, entendeu? Eles estão exagerando, eles estão mentindo deslavadamente, qualquer semelhança com o mundo contemporâneo. Bom, estão mentindo e todo mundo acha que é normal, entendeu? E porque eles também estão embriagados pela palavra, inclusive, entendeu? Porque eles estão... Essa coisa que o Marcel falou daquela volúpia de palavras, né, que vem aquele monte de palavras e tal, do Azevedo, é incrível. Então, transformar isso em imagem, e para mim essa ideia de violência gráfica é demais, Marcel. Eu queria que você desenvolvesse mais esse tema, porque essa ideia, violência gráfica, é genial e é muito que você conseguiu traduzir aí. Eu acho que ali tem cenas na história que são... se você tratar com realismo, fica muito pesado, né? Num nível que não interessa, né? Porque eu acho que a violência de verdade a gente já está vendo demais, né? À nossa volta. Então, assim, eu sempre falo isso, que o terror e a comédia são maneiras de você lidar com a realidade, né? Então, se você vai para um caminho de estilizar os personagens, que é o que, pelo menos, eu trabalho, tira esse impacto da identificação do real logo de cara e te passa o impacto pela cor, pela expressão, pelo movimento da cena, né? E aquilo, acho que comunica de uma maneira que eu acho mais interessante. Assim, às vezes a mensagem fica mais impactante do que um desenho super realista para uma cena de violência, né? E além do que, tem todo esse tom farsesco na história, né? Dessa coisa de serem histórias que, por si só, já são irreais, né? Se você pensar que elas são reais, a história perde a graça, eu acho. Assim, né? Fica over, que é característico, né, Dana? Mas tem esse apelo da fantasia, né? Eu acho que o texto traz isso. E ele conseguiu transpor esse apelo à fantasia, a fantasia extrema, para a imagem, para a ilustração. Você tem, por exemplo, no final do primeiro conto, a cena que ele conseguiu construir, isso não estava no texto, foi muito da interpretação e eu acho que da riqueza dessas referências que você citou, Michel, que o Marcel tem na sua trajetória como artista gráfico, que ele consegue compor uma cena que você pensa em filmes dos anos 20, você pensa aquelas primeiras filmagens de Frankenstein, por exemplo, você vê aquilo, quando ele conclui a cena, você fala, nossa, eu já vi isso em tantas outras linguagens e ainda não tinha visto desse jeito. Dessa maneira. Vocês não vão dar uma palhinha para as pessoas verem esses... Gente, eu estou morrendo de vontade de ver o livro. E olha que eu fiz o livro junto com o Marcelo, estou morrendo de vontade de ver as cenas. Parece aquela coisa que não vai dar spoiler, eu estou querendo ver. Pedir para mostrar algumas imagens, né? Bom. Ô, Michel, por favor. Vamos lá.
Esperar o pessoal, nossos... Esse primeiro conto... Ok, obrigado, Ana. Esse primeiro conto, o Solfieri, né, é talvez o conto que, até por ser o primeiro, a maioria das pessoas lembra de cara quando fala do Noite na Taverna, né? Então, é um conto que ele já traz uma situação que é muito fúnebre, literalmente, assim, né? Essa coisa do cemitério, a figura feminina que é fantasmagórica, sabe? E é uma coisa que é 500 mil referências ao gótico, né? Assim, que ele põe tudo num conto que é curtinho, né? E parece, o que esse cara vai contar ainda mais nesse livro, né? Tipo, e vem mais coisa, né? Tipo, é muito legal. Marcel, vou dar um pitaco enquanto a imagem não está aparecendo, mas assim, tem uma coisa que eu acho fantástica, é que você consegue, vendo o livro, entender escola literária, entendeu? Porque às vezes você estuda a escola literária, você estuda formalmente, depois veio o Bento, depois veio tal, e aí vem o Juca Pirama e tal, e você não entende direito. Aí, fica muito chato. Fica chato, fica boring, porque ninguém tem relação com aquilo. E quando você fala que muita gente é o conto que lembram, porque muita gente parou nesse conto, tá, Marcelo? E agora não vai parar, entendeu? Porque ela vai seguir até o fim para falar assim, o que rola aqui nesse diabo desse livro? Então eu acho que quando a gente tá tratando das escolas literárias do século XIX, de um gótico, depois você vai para um realismo, não é a mesma coisa que um Curtiço, entendeu? De outro Azevedo, entendeu? Sabe, você tem momentos muito distintos e muito ricos da literatura brasileira, entendeu? Então esse resgate é fantástico. Olha lá. Olha só. Deixa eu ficar quieto. Essa é uma página do conto Bertrand, né? Que é o que você comentou das cores fortes, né? Do traço mais... Eu fiz esses desenhos sem apagar, digamos assim, sabe? Então era no fluxo risquinho mesmo. por cima de risquinho, era um fluxo de risquinho por ser uma coisa violenta, né? Aí entra a minha piração, né? Porque aí cada um eu vou fazendo de um jeito, né? Mas era uma coisa meio que eu escolhi. Então, assim, tem erros, entre aspas, que ficam que eu vou cobrindo com a cor por cima, né? Mas, gente, falar dessas coisas, porque para quem que eu vou falar dessas coisas? É só numa oportunidade dessa. Mas olha o paralelo desse urubu, olha a cara desse urubu, olha esses homens urubus, são homens urubus. É uma coisa ancestral demais, entendeu? Assim, é genial. Genial. Gostei muito. Podemos passar para a próxima imagem? Vamos ver. Acho que elas vão botando aos pouquinhos. Tá bom. Elas colocaram a imagem da cena inicial, Marcel, e acho que seria legal você contar um pouco dessa abertura e do fechamento da obra, que isso foi uma criação sua total, não era o texto exatamente, né? É verdade. Porque, principalmente o final, eu tive que dar uma pequena mudança, assim, que não vou falar exatamente o que eu fiz, mas... digamos que é uma obra que tem muitas situações que hoje em dia a gente tem que justamente discutir e condenar, né? A questão da violência contra a mulher e tudo mais, né? Então eu precisava botar algum toque nesse final que houvesse uma espécie de castigo, talvez, para esses pensamentos tão malignos, entre aspas. É algo que eu acho que aí a última página é um espelho da primeira, né? Só que a primeira você tem a questão do vinho, que a primeira página é aquela vermelha, não é isso? É isso. Que foi colocado. Ana, se você puder colocar aquela página que é a vermelha. Isso. E quando eles estão conversando na taverna, embriagados, e eles ficam naqueles delírios filosóficos deles ali. A figura da morte já aparece no vinho, né? Na caveira, né? Mas o Marcel... Essa página. Marcel, diga, Sérgio.
Não, é porque ele brincou com grandes artistas também, porque na abertura do livro, aquilo é Toulouse-Lautrec, tem umas mulheres iluminadas de azul, assim, por baixo, que você fala assim, gente, nós estamos em Paris, entendeu? No Moulin Rouge, entendeu? Assim, ele brinca com escolas das artes plásticas, é genial. É genial. E no final lá do livro, a última página, não vou falar exatamente o que é, mas é um espelho dessa, né? Então, entendi. É a morte fechando o livro, né? Também. Abre o livro e fecha o livro. Legal, Marcelo. Abre e fecha. Uma coisa que eu ia falar, que eu acho que é importante da gente resgatar, que por mais que trate desses temas cabeludos, e todos os grandes especialistas, inclusive da literatura infantil, eles tratam de que se a gente não lidar com esses temas nos livros, se a gente não lidar com esses temas nesse universo da fantasia a gente não vai resolver essas questões internamente. Então a gente vai querer, ao invés de ler sobre um assassinato, a gente vai querer cometer. Não tão rasteiro assim, mas eu acho que é uma coisa que isso... Porque, não pode falar de morte com criança. Não pode, ninguém morre, né? Agora mesmo está tendo uma polêmica a respeito de uma série dos Irmãos Grimm no Netflix que trata de temas assim, ó, os contos são, né, pesados. Piores. Todos os contos de fada, né? Todos os contos de fada, em essência, são histórias de terror, né? Exato. Assim, claro. Né? A gente tem que tratar desse assunto, né? A gente tem que tirar um pouquinho essa disneylização da vida, né? Porque assim, aí você fala assim, não, daí a Chapeuzinho foi lá e tiraram e todo mundo. Não, o lobo comeu a vovó. Entendeu? Então, e eu acho que isso que tem no livro é de suma importância para a gente resgatar na educação. A gente tratar na educação. Então, porque a criança vai ver, eles estão numa taverna, o livro chama Noite na Taverna. Daí você vai falar assim, não pode bebida. Como assim? Eles estão embriagados de vinho e de palavras, como a gente disse, entendeu, Marcelo? Eu acho que esse resgate que você fez é o máximo. Eu acho que tem uma coisa assim, cada conto trata quase que de uma loucura, no sentido, não sei se mas os crimes assim cometidos são psicoses, né? Não sei se eu estou usando a palavra certa, mas é nesse sentido. E são pontos de partida para se discutir esses assuntos, né? Eu acho que um conto desse pode muito bem trazer um debate para a sala de aula sobre esses assuntos. Né? Você falar desses assuntos não significa que você apoia as ações dos personagens, né? Senão não existe essa ideia de querer tolir esses temas, escola é feita justamente para isso. Você não pode ficar. Os temas são feitos. Aí entra toda aquela questão de absurdos, achar que a educação sexual vai fazer... Tipo, pare, né? Os temas estão lá para serem feitos e serem discutidos, serem trabalhados. A violência, a loucura, exato. Tudo isso é o ser humano, né? E discutir, isso mesmo, discutir sentimentos, né? Que são inerentes à natureza humana. Lógico que o livro traz extremos, mas nada melhor do que você ter o mais figurativo para discutir aquilo que é o mais básico, o mais primitivo em cada um de nós, né? Ou então algumas coisas bestas, como a gente está discutindo agora, assim, um super-herói que o sobrinho beija outro, se achar que a partir dali, porque o super-herói beija um outro cara, vai todo mundo sair beijando todo mundo, porque não é isso, não é essa a questão. Entendeu? Tem contos no Noite, né? Tem dois contos que são muito pesados nessa questão do relacionamento. Quer dizer, todos eles são, mas eu tô do relacionamento casal, né? E no caso tem um ali que é muito muito claro, a coisa do que a gente chama agora de relacionamento tóxico, né? Tóxico, abusivo. Essa coisa da posse, né? De você possuir a outra pessoa, né? E tipo, acho que um conto desse precisa ser contado, né? Para se discutir, né? A questão da embriaguez, né? Tem um outro conto que a pessoa faz um ato que ele talvez em consciência ele nunca faria,
talvez, eu boto talvez porque o caráter do personagem também é questionável, mas e aí até onde vai essa coisa, né? Tipo, até onde você aposta suas fichas na sua liberdade aí né? E aí achar que o jovem não tem contato com isso é de uma ilusão absurda. Todos nós tivemos, todos nós fomos jovens e tivemos. Então, tipo assim, você... de uma ingenuidade, né? Não, tipo... Então, tipo assim, tem que ser colocado a pauta, eu acho que tipo, tem que pegar o livro. Essa coisa, às vezes, muitas vezes, não, mas que tem acontecido, sei lá, pegar o Monteiro Lobato e dizer que é racista. Sim, era racista. Mas aí você tem que ver que aquilo ali era representando aquela época. Você não pode... vamos queimar, né? Não estava tendo... Acho que foi no Canadá que começaram a queimar livros lá, por causa... É quando o extremo vai para outro ponto, né? Quer dizer, eu pelo menos acho que você queimar livro por qualquer justificativa, você está errado, né? É a grande escola da Inquisição, né? A grande escola da Inquisição, e daí vai. Porque só da Inquisição, porque antes não tinha nem livro, né? Então, a Inquisição começou a queimar porque começaram a fazer livro, então vamos queimar esse. E é incrível, desculpa, é incrível esse poder que se garante ao livro e que a gente fala assim, meu Deus, nossa, então o livro é importante. Todo mundo lendo mesmo, assim? Mas ao mesmo tempo não, entendeu? Porque daí as bibliotecas são deixadas às moscas, né? Assim, em geral, elas são descuidadas, as bibliotecárias são desprezadas, entendeu? O papel da livraria, do mediador de leitura é pífio, quer dizer, então você compra pela internet, talvez com uma outra opinião, mas você não tem essa troca de ideias que ainda você tem, Michel. Eu acho a possibilidade, você fala de cátedra, isso, na escola. A escola é um espaço que ainda tem espaço para isso. Ainda tem. É um espaço que muitas vezes talvez seja o único contato que aquela criança, aquele adolescente vai ter. Porque quando você pensa, hoje, o adolescente ele está lá, nas redes sociais, no TikTok, no WhatsApp, e só. E assim, papel, é só. Ele não vai ter pais que estimulam muitas vezes, e cabe sim o papel do professor e da escola dar essa vivência. Tem que ter esse contato, tem que ter essa vivência, tem que ter essa experiência. Né? E o trabalho das adaptações de quadrinhos é muito importante isso. Muito, muito importante. Né? Eu queria falar uma coisa assim, de novo, se tiver mais imagem para mostrar, pode mostrar. Pode mostrar, Ana, por favor. A gente vai conversando normal aqui. Mas, assim, eu como quadrinista, assim, eu trabalho relativamente há pouco tempo focado em quadrinhos, né? E eu tive essa experiência desde 2016 para cá, né? E aí tem muito essa questão do trabalhar independente, né? Essa aí foi simulando uma aquarela, né? Aquarela, isso. Mais romântica. Esse conto é esse que eu estava falando do possessivo, né? É um cara que ele escolhe uma mulher para ser sua e ela vai ser dele a qualquer custo, digamos assim. Mas eu estava falando aqui, essa experiência de lançar quadrinhos independentes, né? E no Encontro Ilustre a gente fala com um monte de gente, né? Para mim é uma experiência que é muito bacana, você faz tudo sozinho e tal, mas eu devo dizer que foi muito legal trabalhar com a Renata e com o Sérgio. Eu preciso registrar isso em vídeo, já falei para eles, mas assim, que eu acho que eles deram uma liberdade, porque, claro, houve o bate-bola que o Sérgio comentou, que a gente se entendeu, né? E a coisa deu certo para ambos os lados, mas é muito importante eu como autor ter essa visão de tipo, tá, quem vai ler esse livro, né? Qual é o propósito dessa adaptação? Não é um quadrinho que eu estou lançando só porque eu achei legal. Não é só isso, né? Tem um entendimento de aonde esse livro pode chegar, para quem ele vai chegar, o que ele pode se discutir a partir dele, que às vezes a gente, como artista independente, a gente não pensa tanto nisso. A gente às vezes quer satisfazer primeiro uma vontade artística que é legítima, né? Mas aí o papel dos editores, eu acho que é fundamental nisso, né? De
despertar o olhar e questionar essas coisas, né, para estimular a nossa criação. Então, essa ideia de pensar na editora como algo que corta a criatividade do autor, eu acho que, pelo menos, eu não tive essa experiência, né? Pelo contrário, eu acho que ela traz as atenções e, entre aspas, limites por conta de um público-alvo que você quer chegar, né? Então, você pensa nessas questões. Eu acho isso importante dizer, porque é legal ter essa experiência de lançar coisa independente e trabalhar com editora. Então, o que você, como artista, está querendo fazer quadrinho e tal, não cria esse preconceito, né, na questão de trabalhar com editora vai tolir o meu trabalho artístico e tal, porque a gente sabe que tem muita gente independente que acaba pensando assim, né? Interessante, muito, muito interessante fazer esse paralelo. Eu acho que eu gostaria de que a Renata, por exemplo, complementasse isso, né? Como é que é esse trabalho de pegar e... Então, como eu comentei anteriormente, a gente tinha muita clareza do que a gente queria. Então, nós queríamos obras que chegassem para esse público, estudante do ensino médio, uma obra clássica, e porque a gente listou quais eram as obras clássicas consideradas essenciais, clássicas da literatura brasileira, essenciais para a formação do estudante. E quais as implicações que essas obras têm. Onde elas são exigidas? O que é cobrado do estudante? Por que ele precisa ter contato com uma obra dessa? Então, nós procuramos associar esses dois lados, a formação em leitura, mas também atender a um determinado currículo escolar, porque a gente sabe que isso existe. E a Ateliê, a gente tem esse propósito de desenvolver obras que possam frequentar bem tanto uma livraria, mas também o ambiente escolar. E aí, para frequentar esse ambiente escolar, a gente sabe que existem as críticas, existem os cuidados, é você lidar com o cliente do seu cliente, né? Porque a escola toma a decisão por colocar uma obra sua numa lista, mas ela precisa prestar contas para aquele cliente da escolha que ela fez. Então, tem toda essa sequência de adoção de uma leitura, da orientação de uma leitura que será realizada, que a gente não podia desconsiderar. Então, houve uma clareza daquilo que nós queríamos com a obra e até da busca do profissional que pudesse atender. A partir do momento que esse alinhamento foi feito, houve um entendimento imediato do Sérgio com o Marcel, foi sensacional deixá-lo voar. E aí, conforme ele foi realizando as leituras e foi trazendo as ideias, a gente foi se encantando com o projeto cada vez mais. Então, uma coisa era ter a clareza e a outra foi dar oportunidade para que ele trouxesse todo esse brilho e essa força a partir da sua própria interpretação. É genial isso. Eu acho que tem uma coisa também a mais aí, que a gente vive um momento muito específico, inclusive dos quadrinhos, porque no meu tempo o gibi era uma coisa a ser escondida, no meio do livro didático. E, de repente, num dado momento, nos anos de 2010, com alguma participação, muito esforço, eu acho que dos profissionais da área, o quadrinho começou a sair de dentro do escondido do livro didático para a mesa do professor. Quando ele vai para a mesa do professor, o professor também descobre o enorme potencial que ele tem nas mãos. Porque quando você pega uma obra como essa, você está tratando de um clássico do modernismo, do romantismo gótico, tal, do Álvares de Azevedo, mas você está também fazendo um percurso em escolas estéticas muito forte. Quer dizer, se você quer dar aula de arte, e arte é imprescindível, porque a arte movimenta. Então, quando a gente também, além de todo esse fundamental teórico de a escola, tal, a gente também queria fomentar essa coisa da arte que vai explorar possibilidades, explorar universos, a cor como narrativa, entendeu? Essa coisa que o Marcel faz, que ele faz brilhantemente, de estilos de escolas estéticas irem mudando, porque daí você está numa coisa
expressionista, aquela coisa do cinema que a Renata falou mesmo, aquela coisa do Murnau, dos filmes alemães, tal. Olha isso aqui isso aqui é Nosferatu, entendeu? Do Murnau, de 1922. Sabe assim? Então você vai nessa exploração, porque é uma exploração estética que diz muito a escola, e a escola tem de discutir arte. Porque se ela não discutir arte, ela não vai discutir física, ela não vai discutir matemática. O quanto de matemática tem aí é incrível. Então, eu acho que essa piração é muito boa para a escola e para o leitor. Porque aí é o leitor que vai até os 120 anos. Né? Eu já fico imaginando agora como está tendo essa mudança de currículo, nas disciplinas, nas potenciais disciplinas interdisciplinares, pegando o professor de literatura, pegando o professor de arte, pegando o professor de português, de gramática, juntando tudo, e a partir de uma obra dessa, vamos criar. Vamos pegar textos e vamos tentar reproduzir. Qual escola talvez você acha que encaixa? Como isso? Por que será? As possibilidades são muito boas mesmo. E nessa proposta do novo currículo do ensino médio, o trabalho da linguagem, né? Seja a língua portuguesa associada às artes, e aqui no caso a arte visual, é imprescindível para a formação desse leitor e, mais do que isso, a formação desse indivíduo. Então, você parte de um desafio de trazer uma obra que hoje muitos professores têm até dificuldade de trabalhar com esse texto, por ele ser pesado, por ele trazer temáticas tão complexas, e aí você tem essa riqueza imagética e de uma forma correta, é incrível. Você amplia, aí você oportuniza tanto para o jovem quanto para o professor essa possibilidade, né? Essa potência de explorar as linguagens, e a partir de um texto clássico. E o texto foi totalmente respeitado. Se você pega os trechos, eles não foram adaptados, eles foram ajustados a esse formato, mas eles foram totalmente respeitados pelo seu original. Sim, Marcel, olha isso, olha A Noite e a Alta. Olha o clima o quanto de texto tem aqui nessa lamparina, nessa vela derretida, nessa mesa, meio cadeira caída, quer dizer, o quanto de narrativa tem aqui nesta página. Uma coisa, né, que é isso, de você enxugar, né, enxugar o texto, e o texto se transforma em imagem, né? Esse processo. Eu vi, durante esse tempo, né, fazendo esse livro, eu dei uma olhada, às vezes, em vídeos de YouTube, de professoras explicando, falando sobre o livro, né, tipo aquela coisa de resumo do livro, né, como que conta para os alunos e tal, né? E são pouquíssimos que você encontra, sabe, desse livro. São pouquíssimos. Então, assim, é uma carência, né? É uma lacuna, né? As pessoas têm medo desse livro, Marcel. As pessoas têm medo. Mas é isso, ele é difícil, e eu acho que cai nesse limbo, dessa coisa que nem o Michel falou do Lobato e tal. Ele fica num limbo de achar que ele é pesado demais, então tem coisas que não se deve falar, né? Ou então ele é complicado demais a narrativa, então vamos deixar para usar outra coisa, e aí ele vai caindo no limbo, né? Só que o Marcel, criança, adolescente, que quando teve a oportunidade de escolher um livro na escola para ler, escolheu Drácula, né? Então, tipo, os Marcezinhos que podem ter por aí. Significa! É uma leitura do Noite da Taverna com contextos e com essas complementações, né, de estética, de época e tudo mais. Eu acho que é muito rico, né? Os monstros estão aí, né? Os monstros estão à nossa volta, né? A gente precisa entender esses monstros, né? E, infelizmente, eles têm se mostrado mais feios do que os monstros da literatura. Exato. Com certeza. Precisa entender. Para lidar com eles, para superar esses medos, esses monstros, e olhar de frente e seguir. Entender os perigos da mente do ser humano, né? Essas coisas.
o quadrinho não, ele foi de projeto assim, tipo PROAC, alguma coisa? Não, porque geralmente quando tem PROAC, eles já distribuem nas escolas. Como é que está a visão de vocês? Vocês vão colocar nas livrarias? Como é que vai ser a ideia? Essa página eu adoro, que é a introdutória lá. Linda. É linda. É linda. É linda. Então, o livro ele já está à venda, eu acho que a partir de hoje, no site da editora, que é o www.atelierdaescrita.com.br. Isso, ó, já está na nossa tela. Já está na tela. O pessoal é porreta, é muito legal. E a gente quer fazer muito barulho com isso. Porque a gente é uma editora nova, Ateliê da Escrita, está chegando, a gente está investindo em outros projetos também de adaptações, entendeu? E a gente partindo desse princípio do trabalho que a gente fez com o Marcel, entendeu? Que eu acho que tem espaço para isso, entendeu? Ainda que você tenha 5 adaptações de um mesmo livro, entendeu? O Machado de Assis do Marcel é completamente diferente de um outro Machado do Villachan, é completamente diferente de um outro quadrinista, e são visões riquíssimas, entendeu? Cada um vai dar um olhar, porque os personagens, eles permitem isso, a grande literatura universal, ela permite isso. Então a gente está fazendo, acompanha também, a gente tem o Instagram, e o Ateliê da Escrita está no Instagram, está nos canais, nas mídias sociais, entendeu? E vale a pena conhecer mais e conhecer o catálogo da gente também. Vem mais quadrinhos bons aí. Eu vou falar aqui porque já divulgaram de pouquinho, assim, mas tem o Laudo, que é ótimo, meu parceiro. É maravilhoso. E o Laudo, ele já falou, então vamos falar. O Laudo vai fazer Iracema. Olha só. Fez. Michel, é uma coisa... Eu imagino, é um espetáculo. Um espetáculo. O Laudo e uma Iracema que vem como uma heroína. Muito bacana, uma visão. Uma coisa aventuresca. Muito assim, forte, muito legal. Muito legal. Que bacana. Uma mulherona linda, uma indígena linda, com aquela linguagem também, que aí a gente vai discutir o Alencar, que ele era Glória Pérez, né, da época. Ele fazia novela, né? Porque, eu te amo, eu te odeio, vou te matar, aquela coisa toda cabeluda. E assim, e é fantástico. A gente ter essa dupla que trabalhou com a gente, Marcel e Laudo, foram feras demais, entendeu? O que esses caras conseguiram fazer com o romance, Iracema, de Zé de Alencar, A Virgem dos Lábios de Mel, que a gente já começa assim, ai meu Deus, lá vem Iracema, né? Uma coisa que já tem um ranço, né? A gente acha chato, não sei o que. Tem o ranço do boring, do romântico, mas o Noite também tem aquela coisa assim, exato, é muito difícil. Eles estão bêbados, estão matando, estão comendo, estão. Sabe assim, tem de tudo ali naquele livro, né? Então, não é spoiler. As pessoas vão poder ver, pegar e comprar. Entendeu? Esquecer o livro, depois recuperar o livro, entendeu? Porque é o máximo. E vou aproveitar para falar também que vem a Germana também. Né? Vem a Germana também. É um time aí maravilhoso. Eu não sei se ela já divulgou exatamente qual, acho que sim. Acho que ela já divulgou nas redes dela, que é o Razão e Sensibilidade. Razão e Sensibilidade. Jane Austen. Jane Austen nas mãos de Germana. Germana. Você sabe o que vem por aí. Vem barulho, entendeu? Porque uma mulherona. Sensacional. Né? Porque Jane Austen, aquela mulherona. Então, eu fiquei lisonjeado, assim, de tipo, tá num time, né? Tipo, um Laudo e Germana logo de cara, tipo, e eu sou o teu primeiro, seu meu, fiquei muito feliz, assim, imagina. Então, eu acho que é um projeto muito, muito, muito bom, porque apostou na liberdade para os autores, assim, de você fazer uma adaptação em que cada autor consegue imprimir a sua característica, né? Na adaptação. E de qualidade, né? Assim, focou em fazer um trabalho bacana, de qualidade. Não, mas aí só consegue imprimir a sua marca quem tem a marca, entendeu? Isso é poderoso. E esse rapaz, Marcelo, tem quando eu conheci, eu me assustei com
com a qualidade do desenho dele e, assim, a qualidade do profissional que se provou no decorrer desse processo, porque não foi um processo fácil. Ah, Marcel, faz lá. Ah, que bom, vou fazer. Não, Marcel, vamos lá, tem que fazer. Ele assim, ai, não tô. Tá. Tem um sofrimento. Não, e foi né? Foi rápido dentro dos padrões. Uma entrega. E olha que o Marcel é rápido, ele é talvez o quadrinista mais rápido que eu conheço. Mas, ó, chicotinho, Renata aqui tá, ó, chicotinho. Esse aí, ó, é um conto que tem é o Genaro, que é um conto. Eu botei uma coisa meio impressionista, assim, né? Monet, tá ali, olha lá. Do Monet ali, é o próprio ali, né? É muito legal brincar com essas coisas. Eu achei isso genial, realmente. Eu acho que talvez é um dos pontos mais fortes que tem na obra, né? Então, para quem estiver assistindo agora ou no futuro, adquiram a obra. É sensacional, você não vai se arrepender. Realmente é um trabalho belíssimo, viu? Parabéns ao Marcel, parabéns ao Sérgio, parabéns à Renata, viu? Eu li no voo, quando eu estava voltando para cá, eu achei assim lindo, maravilhoso, assim, fiquei impressionado. Obrigado, cara. Eu acho assim, hoje é a primeira live, né, que a gente está fazendo, foi uma grata notícia também de que o site novo da editora está subindo no ar agora e tudo. Então, a pré-venda está começando agora e tudo. Ótimo. Né? Vamos fazer outros papos aí, agora vamos falar bastante desse trabalho. Eu preciso confessar que a minha ansiedade, quem me conhece sabe que eu já morro de ansiedade o tempo inteiro, e imagina que esse livro está pronto desde fevereiro, então imagina a minha cabeça, né? E nesse tempo todo eu já fiz mais 2 quadrinhos. Então, é muito legal poder finalmente mostrar e falar desse livro e tal, porque eu fiquei muito orgulhoso. Né? É para ficar mesmo. É o primeiro trabalho em que eu faço roteiro e arte de volume, assim, né? De ser um trabalho importante, assim, né? Pelo menos eu espero realmente, quando eu encontrar nas escolas aí que eu trabalho, chegar lá na biblioteca e tá lá. Porque eu já sugeri várias obras, assim, quando eu estou sabendo de alguma coisa, eu falo, ó, tem isso aqui, olha lá. Para as escolas que eu já trabalho, vou na escola eu já vou recomendar isso. Olha, tem isso aqui, ó. Já tem obras Michel, aí. E vou na escola lá, me chama lá, vamos lá. Eu acho que o legal agora é o Marcel deixar o filho correr com as suas próprias pernas e descobrir as dúvidas que os jovens, que as crianças, que os velhinhos, entendeu? Vão ter com o livro, falar assim, mas aquilo ali é assim, não, entendeu? Eu acho que agora o livro toma vida, né? Assim, por enquanto, ele estava numa gestação longa, bonita, mas longa. Perfeito. Foi uma bela jornada aí. Eu espero que gostem do trabalho. Vão gostar, tá muito critiquem, bom. Gostem, leiam. O mais importante é que leiam. É verdade. Bom, então, gente, eu agradeço a todos vocês por esse bate-papo assim tão gostoso, né? Agradeço ao Marcel, agradeço a Renata, agradeço ao Sérgio. Acho que o Sérgio congelou agora. Justamente congelou. Voltou. Eu congelei e voltei. Desculpa, nossa, faltava eu, né? Já deu todo tipo de problema. Essa live hoje aqui, antes, apesar que a live assim rodou, né? Era para acontecer, aconteceu bem, né? Aconteceu bem. Nós somos agraciados aí. Bom, que ótimo. Eu novamente agradeço para quem está assistindo o nosso Encontro Ilustra. Sigam a gente nas redes sociais, @Encontro Ilustra, aqui no canal do YouTube, no Twitter, no Instagram, é só colocar Encontro Ilustra, né? Sempre. Já está. Assinem o canal também. No momento, está passando do Sesc Sorocaba. Né? No momento. Então, né? Assinem o Sesc Sorocaba e depois esse vídeo vai subir também no canal do Encontro Ilustra. Exatamente. Parabéns novamente, Sérgio e Renata, por darem oportunidade a essa
coisa maravilhosa que é a gente poder trabalhar com desenho e jogar isso para fora da nossa visão, assim, eu acho incrível, né? Eu agradeço muito também. Parabéns ao Marcel novamente. Fico muito feliz por seus voos estão indo cada vez mais longe. Sou muito orgulhoso também, tá bom? Bom, e assim finalizamos nossa nova empreitada, nosso novo retorno. Tomara que no ano que vem esteja tudo calmo para a gente poder fazer nossas reuniões presenciais, né? Esteja melhor, né? Tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa semana. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Renata. Obrigado, Marcel. Obrigada, gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Sérgio congelou. Agora o Sérgio congelou mesmo. Tchau. Tchau. Ação urgente contra a fome. O Mesa Brasil combate a fome e a insegurança alimentar há 26 anos. Durante a pandemia, cresceu ainda mais o número de brasileiros que passam fome. A sua solidariedade pode mudar essa situação. Você pode doar alimentos não perecíveis nas unidades do Sesc São Paulo. Saiba mais no site sescsp.org.br/Doe Mesa Brasil. Sesc, Serviço Social do Comércio.